noite, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes com Jesus aí? Amém? Essa noite nós vamos continuar aqui na presença de Deus, e eu queria compartilhar algumas coisas ao teu coração. Eu creio que a palavra de Deus, ela é mais do que uma informação. A gente não vem aqui para a igreja somente para saber e ser informado e conhecer mais um pouco da Bíblia. Isso é muito bom, isso por si só já é muito bom. Mas a palavra de Deus, ela carrega consigo o potencial de criar. Quando Deus ele criou todas as coisas e criou o universo, Ele criou falando. E as palavras de Deus, a palavra de Deus, ela gera vida em nós. E eu creio que mais do que informações essa noite, mais do que somente versículos que nós vamos ler, mais do que somente palavras que vão ser liberadas, eu creio que a palavra de Deus hoje à noite tem o potencial de ativar algo no teu espírito e gerar vida no seu coração. Então eu creio que Jesus já está aqui, amém? Jesus já está aqui, nós cremos nisso. Obrigado. A palavra fala que onde 2 ou 3 estiverem, ou mais estiverem, ali Ele estaria. Então nós cremos nisso, amém? Jesus já está aqui. E nós cremos que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, né? Deus, o Espírito Santo, Jesus, ao mesmo tempo eles são 3, mas são um. E nós cremos que o agir do Espírito Santo em nossos corações, não somente aqui manifestando o poder, a glória dele fora, mas dentro de você, tem esse potencial de ativar algumas coisas dentro de você. Então, eu queria compartilhar algumas coisas, alguns princípios da palavra, e eu creio que isso pode despertar algo dentro do teu coração. Então esteja com os ouvidos abertos, mas mais do que os ouvidos, com o coração aberto também para receber aquilo que Deus tem para a sua vida essa noite. Porque Deus pode criar coisas novas dentro de você essa noite. Amém? Você pode abrir a tua Bíblia lá em Mateus 6. Mateus 6. Versículo 5. Nós vamos falar um pouco sobre oração e sobre aquilo que eu creio que é a vontade, a mente do Espírito, a mente de Deus sobre esse tema. Existem muitas coisas que são importantes. A Bíblia fala de muitas coisas, e existem muitas coisas na nossa vida que são importantes, mas tem algumas que são essenciais. Assim como num carro existem muitas coisas que são importantes, né? Você tem muitas funções ali dentro de um carro. Tem o farol, tem o para-brisa, tem os vidros, tem as rodas para ele andar, mas se não tiver combustível, ele não vai andar. Se não tiver a bateria, ele não vai dar partida. Eu creio que existem coisas que são importantes, existem muitas coisas, mas existem algumas coisas que são essenciais. Eu creio que a oração é uma delas. E nós vamos estar conversando, vamos começar aqui por Mateus 6:5. Jesus fala assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ok, então guarda isso aí, como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Olha só.
Porque Jesus começa falando, justamente ele começa a ensinar sobre oração, e daí ele já vai ensinar, logo ali no primeiro versículo, quando ele puxa o assunto, no Sermão da Montanha, ele começa falando o seguinte, ó, quando você for orar, não faça isso, não seja como os hipócritas. Então ele não, ao invés de começar falando ali sobre o que é oração, ele já começa falando sobre o que não é oração. E ele fala, o que não é oração? Oração não é aquilo que os hipócritas fazem. Quem eram os hipócritas? Aqueles que, quando chegavam no período de oração, ficavam falando coisas para serem ouvidos por outros, mas não necessariamente por Deus. E daí ele fala, olha, quando vocês forem orar, entrem no seu quarto, e o Pai que está em secreto, e o Pai que te vê em secreto, que está no secreto, te recompensará. E ele fala, para os hipócritas, eles já receberam a recompensa dele. Qual que é a recompensa deles? Serem vistos por outros. E olha que interessante, a gente acha que oração é falar, mas Jesus está ensinando aqui algo além disso, algo mais que isso. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por quê? Porque eles oram, falam coisas para serem ouvidos pelos homens, e daí eu acrescento a minha interpretação aqui. Eu entendo que é possível você fazer uma oração que não seja para Deus. É possível você orar algo no automático, sabe? Na distração, fazer algo que não seja centrado em Deus. Isso piora quando você ainda faz isso tendo a expectativa de ser ouvido por outros e ser elogiado, recompensado por outras pessoas. Esse é o tipo de oração que Deus não vai responder. Por quê? Porque quem faz isso já recebeu a recompensa, que é o quê? A aprovação dos homens. Então, vamos começar com o primeiro princípio aqui. Oração são mais do que palavras. Orar é mais do que você falar algo para Deus, mas é você fazer isso centrado na pessoa de Deus, exclusivamente no secreto. Quando ele fala sobre entrar no quarto, ele fala um lugar em que você não vai levar as outras pessoas para verem sua performance, mas você vai estar naquele lugar e vai fazer algo para alguém ouvir, ver, te perceber. E essa única pessoa que vai estar naquele lugar, quem que é? É Deus. É o teu Pai que vai te ver. E olha só que interessante. Lá em Colossenses 3,16, quando eu digo que oração é mais do que somente falar, lá em Colossenses 3,16 fala o seguinte, acho que é o próximo ali. Deixa eu ver se esse... eu acho que esse texto aqui não foi. Tá ok. Se você quiser abrir aí na tua Bíblia, Colossenses 3,16, fala o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Deixa eu te fazer pensar no seguinte cenário. Qual que é a diferença de você entrar nesse prédio aqui que não tem nada de sobrenatural? São 4 paredes, um data show, a estrutura em si, as luzes e as coisas deixam o ambiente mais confortável, mas não garantem a presença de Deus. O que garante a presença de Deus é a sua presença aqui buscando Ele, amém? Você crê nisso? Esse prédio não carrega em si a essência de Deus, mas você que está aqui carrega. E Deus se manifesta aqui, não por causa do prédio, mas por causa da sua presença, quando busca a presença dEle. Agora, qual que é a diferença de você chegar nesse prédio aqui, que não carrega a presença de Deus, e começar a cantar
simplesmente cantar, ou de você estar na sua casa e começar a cantar, ou de você estar, não sei se está tendo exposição ainda, mas ir no show da exposição lá e começar a cantar em um show, qualquer música com um tema, sei lá, romântico, qualquer coisa. Vocês veem que quando Paulo escreve aqui em Colossenses, ele fala assim, cantando a quem? Ao Senhor. Existe uma diferença grande entre falar e falar ao Senhor, cantar e cantar ao Senhor. Então, por que algumas pessoas, quando elas abrem a boca delas para cantar, e daí elas começam a cantar e cantarolar, e tá tudo certo, não acontece nada. Ela tá lá na casa dela, e ela começa a cantar, ela está no tempo de oração dela, ela começa a cantar e nada acontece. Mas por que em alguns momentos, você começa a ver uma música na tua cabeça, você começa lá, cantar, e daqui a pouco você está chorando, e daqui a pouco você está sentindo a presença de Deus lavando louça, e daqui a pouco você está aqui na igreja com as mãos levantadas, lágrimas nos olhos, o coração queimando pela presença de Deus, e você fez a mesma coisa do que as outras vezes, que foi cantar. Mas existe uma diferença muito grande nisso. Porque as coisas de Deus, eu creio que são mais do que fazer. Qual que é a diferença daqueles momentos em que você cantou e não aconteceu nada, gente? Talvez você estava distraído demais e fazendo somente aquilo no automático, sem fazer para Deus, centralizando a pessoa de Cristo naquilo que você estava fazendo. Mas em alguns momentos você começa a cantarolar e cantar, e você começa a orar, e você começa a falar, e parece que alguma coisa diferente começa a acontecer. E essa alguma coisa diferente é a presença de Deus. Vocês veem que existe uma diferença muito grande entre falar e falar a Deus, cantar e cantar a Deus com graça de coração, amém? Estamos juntos aqui, gente? Assim como eu posso cantar num parque de exposição e não vai acontecer nada com a minha vida, no sentido de que Deus vai se manifestar, porque eu estou cantando para quem? Eu estou cantando para Deus? Não. Se eu estou num ambiente de um show que não centraliza Cristo, não tem como eu cantar para Deus, não tem como eu adorar a Deus nesse ambiente, cantando uma letra que nem centraliza a pessoa dele. Mas olha só, quando eu faço isso, e você está no seu quarto e não tem ninguém escutando, e você além de cantar, você canta de coração ao Senhor, centralizando a pessoa dele naquilo que você faz, algo acontece, e algo começa a se manifestar de dentro para fora, a ponto do próprio ambiente ser cheio com a presença de Deus. Já tive uma experiência de eu estar orando no meu quarto, aí eu estou lá orando e tal, e daí Deus estava ali, a presença de Deus estava ali, o que eu estava fazendo, eu estava centralizando a Deus, eu estava orando a Deus de coração, a presença do Espírito Santo estava ali, aí entrou um amigo meu, onde eu estava, e daí ele falou assim, você estava orando? Eu não falei nada que estava orando, mas existia uma presença manifesta naquele lugar, que o mesmo Espírito que havia nele, que havia em mim, discerniu isso. E daí ele perguntou, você estava tirando tempo aqui? Estava orando? Agora, por que isso aconteceu? E por que em outros momentos eu estava orando, e talvez a minha esposa entrou onde eu estava, e nada aconteceu, gente? Porque muitas vezes nós oramos, mas fazemos isso no automático, não fazemos com o coração totalmente centralizado em devoção ao Senhor. Estamos juntos aqui? Amém? Olha só, vamos entrar mais um pouquinho. Olha só que interessante. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5,17. Esse é um dos versículos, acho que é um dos menores versículos da Bíblia, mas é muito poderoso. E ele fala o seguinte: orai sem cessar. Esse aí é fácil para decorar, né? Orai sem cessar.
na língua original, no grego, esse versículo, que a nossa Bíblia em português, né, Paulo não escreveu a nossa Bíblia em português, amém, né? Paulo escreveu em outra língua e foi traduzida e chegou a nós como uma tradução no português. Então, no grego, esse versículo é composto por duas palavras, que daria mais ou menos assim: orai incessantemente, ok? Tem algumas traduções que, para facilitar, traduzem orai sem cessar, dá na mesma, ok? Agora, vamos lá. O que é interessante nisso? O interessante é que essa palavra orar, ela é esse nome estranho aqui, tá, gente? Proseuchomai, diferente, né? É a junção de duas palavras. E qual é o significado? Pros, que é o prefixo aqui, a primeira parte, pros, ela pode significar em direção a, direcionado a alguém. Troca, pode significar troca de algo, ok? E o restante da palavra, o euchomai, ele significa o seguinte: trocar desejos, interagir com o Senhor, trocando desejos humanos, ideias, pelos seus desejos. Essa é uma interpretação de um material específico, mas eu achei muito interessante, porque ela pega essas duas palavras e dá um entendimento que a gente consegue aprofundar um pouco o olhar sobre oração. Olha que negócio legal. Oração, segundo esse dicionário, ele significa o seguinte: quando eu me aproximo de Deus para trocar os meus desejos pelos desejos dele. Eu me aproximo de Deus para uma troca. Eu achei isso muito legal. Nunca tinha pensado nisso. Essa palavra, que é a junção dessas duas palavras, quando você pega essas duas palavras separadas e estuda elas, você vai entender que oração são mais do que palavras. Oração, vou fazer um exercício com você aí, tá? Onde você está agora? Feche seus olhos. Feche seus olhos, limpa a tua mente aí. Isso. Agora você vai suspirar pela presença de Deus. Você pode dar um suspiro assim, ó. Dá um suspiro bem fundo pela presença de Deus. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui, Pai. E nós te pedimos a Tua revelação e a Tua manifestação, Senhor. Nós suspiramos pela Tua presença, Senhor. Senhor, o nosso suspiro, ele é mais do que palavras, Senhor. O nosso suspiro, aquilo que nós não conseguimos expressar com palavras, Senhor, nós queremos Te dar o nosso desejo, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Dá mais um suspiro aí. Senhor, nós desejamos a Tua presença, Pai. Amém? Amém? Você conseguiu entender? A oração, ela é mais do que palavras. É quando você usa aquilo, tudo que você tem, além das suas palavras, o seu corpo, a sua expressão, a sua respiração, e você começa a se aproximar de algo que é Deus para uma troca, onde você dá a sua presença para Ele e você recebe a presença dEle na sua vida.
Ah, cara, mas o Espírito Santo já mora em mim, já habita em mim. Tá bom, ok, eu creio nisso. Isso é bíblico. Mas existe algo que é diferente da habitação de Deus no seu espírito. Existe algo a mais do que a habitação de Deus no seu espírito, que é a manifestação do Espírito na sua vida. Deus habita em você, mas quando Ele se manifesta em você, existe libertação. Deus, o Espírito Santo habita em você, mas quando Ele se manifesta de dentro para fora, então existe salvação para quem está do teu lado. Então existe palavra de Deus sobre a tua casa. Então existe, os demônios têm que bater em retirada daquele ambiente, porque a glória de Deus se manifesta. Você está entendendo a diferença entre a presença, a onipresença de Deus em um lugar e a manifestação da presença? Você está entendendo? Deus, Ele pode estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, mas por que Ele estaria presente em um lugar onde Ele não é adorado e reverenciado, onde não existe devoção, onde não existe respeito, onde não existe desejo e reconhecimento pela presença dEle? Por que Ele estaria ali? Eu creio que Deus, quando Ele vem e se manifesta em um lugar, Ele se manifesta com propósitos, amém? Então quando você está cheio do Espírito, a ponto de transbordar da sua vida para o ambiente onde você está, para alguém a quem você está perto, então algo diferente começa a acontecer, e aquilo que somente era somente não, né? Já é maravilhoso ter o Espírito dentro de você, mas aquilo que já estava dentro de você, passa a transbordar e passa a tocar aqueles que estão lá fora, tem um ambiente que você está. Então as coisas diferentes começam a acontecer, as curas começam a acontecer. Amém, gente? Oração são mais do que palavras, mas é você usar tudo que você tem para se comunicar e desejar a presença dEle. E quando você faz isso, Deus responde. Vamos para a segunda parte do versículo? Ele é pequenininho, mas é poderoso, né? Então nós entendemos que oração aqui pode significar você se aproximar de algo, desejando com todo o teu ser, buscando com todo o teu ser, inclusive em um suspiro, em uma respiração, e um clamor, e um gemido, e uma lágrima. Mas continua, ele fala, sem cessar, ou incessantemente. E o que significa isso? Significa, essa outra palavrinha, adialeiptos, significa sem qualquer intervalo desnecessário. Então é como se fosse assim, ó, orar, Paulo falando assim, ó, gente, orem sem qualquer intervalo desnecessário. Orem sem qualquer intervalo desnecessário. E essa palavra, ela é um advérbio. Que trem que é esse, né? Aula de português agora. Só para você entender. É uma palavra que expressa continuidade, ou seja, é como se fosse assim, ó, faça isso e continue fazendo, sem parar, dia após dia. Orai sem cessar, sem parar, ok? São palavras, é uma palavra que expressa o modo como algo deve acontecer. Então, Paulo fala mais do que assim, ó, orem. Não, ele fala assim, orem, agora eu vou dizer para vocês o modo como você tem que fazer isso. Ore sem cessar, ore incessantemente. Agora, você pode pegar dois caminhos de interpretação aqui. Você pode entender isso assim, olha, tá bom, entendi. Orem sem cessar, então eu vou orar sem cessar. Mas como que eu vou orar sem cessar? Né? Porque eu durmo. Como que eu vou orar dormindo? Então existe um caminho de interpretação que vai interpretar de forma literal. É você, né, viver ali, orar dormindo e não parar de orar. Mas tem outro caminho de interpretação que você pode entender isso como se fosse uma oração sem um intervalo desnecessário. Então, a todo momento em que eu estou consciente,
eu estou provocando intencionalmente isso, sem cessar, sem parar. Todos os dias, todas as horas. Esqueci, retomo aqui. E eu creio que, daí você esteja perguntando assim, poxa Caio, mas isso é muito difícil, né? Mas eu creio que Deus, Ele não nos dá uma missão que fosse, Ele não pede dos seus filhos uma obediência que não é possível, amém? E quando não é possível para a carne, para a mente humana, então Ele vem com graça e torna isso possível. Ele vem com o poder do Espírito e torna isso possível. E eu queria continuar aqui compartilhando sobre oração, dentro dessa ideia de que oração é mais do que palavras jogadas ao vento, mais do que um protocolo, mais do que aquela oração que eu faço para dormir, porque eu tenho que cumprir a minha oração para dormir, então, né, Deus abençoe essa noite, não sei o quê, mas eu não entronizo Deus, eu não faço a Deus, eu faço como se estivesse fazendo com uma parede, falando com alguma coisa. Oração é mais que isso. Oração é um meio pelo qual os céus e a terra podem se encontrar, a realidade do céu pode ser manifesta aqui na terra. Vamos lá para Atos 13. A gente vai passar por vários versículos agora. Lá para frente. Atos 13, 2 ao 4. É um slide que está escrito ali no começo, Paulo e Barnabé. Isso. 13, antes. Antes, Atos 13. Um pouquinho antes. Beleza. Obrigadão. Vamos lá, Atos 13. Antes da gente ler, nós vamos ver biblicamente que a oração é mais do que um protocolo a ser cumprido por alguém que é filho de Deus. O que é um protocolo? Tipo uma obrigação, sabe? Tem que orar porque o pastor Júlio falou para eu orar todo dia. Eu tenho que orar porque o meu líder de célula, né, deu uma lista aqui de nome para eu orar pelo pessoal da minha célula. Eu tenho que orar porque senão o diabo vai entrar na minha casa. Eu tenho que orar porque senão o demônio vai me pegar na rua. Eu tenho que orar porque, sabe, é mais do que isso. É um meio pelo qual os céus podem se manifestar na terra. A vontade de Deus pode se manifestar aqui. E a gente vai passar por vários versículos. E eu espero que enquanto a gente estiver passando por isso, algo seja ativado aí dentro de você. De você pensar assim, se aconteceu com esses homens, pode acontecer comigo. Então vamos lá, vamos começar com Paulo e Barnabé. Olha só. Atos 13. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Então, espera lá, né? O que eles estavam fazendo? Adorando e jejuando, em devoção ao Senhor. Disse o Espírito Santo: separem Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Agora, olha que interessante, gente. O Espírito veio e se comunicou com eles exatamente no momento em que eles estavam orando e jejuando. Eles não estavam fazendo outra coisa. Adorando. Eles estavam adorando e jejuando. Agora, adorando e jejuando a quem, gente? Ao Senhor. Intencionalmente. Estavam provocando algo. A tua adoração e o teu jejum provocam algo no reino do Espírito, por mais que você não veja. E quando você provoca algo no reino do Espírito, então o Espírito Santo pode vir e comunicar. É como se fosse uma porta que você abre no reino do Espírito através do seu jejum e da tua adoração. E daí o Espírito Santo veio e falou.
Alguém precisa de direção de Deus aqui? Eu preciso. Assim, daí continua, assim, depois de jejuar e orar, o que eles fizeram? Impuseram as mãos e enviaram. E os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram. Agora, ó, eles adoraram, jejuaram, o Espírito Santo veio e falou. Aí depois eles mandaram o povo embora já? Não. Oraram de novo, jejuaram de novo e impuseram as mãos. E o que aconteceu? Enviados pelo Espírito. Ser enviado para fazer alguma coisa por um homem é diferente do que ser enviado pelo Espírito. Agora, vejam que homens provocaram um envio pelo Espírito. Foram os homens que enviaram, mas eles foram enviados através dos homens pelo Espírito. Vamos para frente. Mais um. Próximo ali vai ser Atos 11. Agora vamos lá, né? Pedro. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vamos parar por aqui. O que ele estava fazendo? Orando. E enquanto ele estava orando, de repente, o que aconteceu? Os sentidos foram arrebatados. Quando a gente fala sentidos arrebatados, eu não sei bem o que é isso, tá, gente? Não sei. Mas alguma coisa aconteceu com o corpo físico de Pedro, que eu imagino que a visão dele não enxergava mais esse prédio, mas enxergava algo do céu. Os ouvidos dele agora não ouviam mais da terra, mas ouviam do céu. Você entende? É como se algo acontecesse no corpo físico de Pedro, que capacitou ele, arrebatou ele, tirou daquele lugar e levou para um outro lugar, onde ele podia, um lugar no espírito. Ou seja, não exatamente que ele saiu do corpo, mas que ele se tornou, ele teve a percepção das coisas do espírito. Quem precisa de percepção das coisas do espírito aí, gente? Eu preciso. O que ele estava fazendo? Orando. Beleza, vamos lá para frente, mais um. Atos 10. Cornélio. Ele, Cornélio, e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo. E o que ele fazia aqui? Orava continuamente. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Olha só que interessante. O que o Cornélio fazia incessantemente? Orava. Quando a gente se familiariza com as coisas do Espírito, então as coisas do Espírito também começam a se tornar parte da nossa vida. Lucas 9. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, enquanto fazia o quê? Orava. A aparência do seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Olha só. E ainda apareceu 2 caras para conversar com ele, Moisés e Elias. Uau, o que é isso? Enquanto ele orava, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Agora, gente, vamos lá. No começo do texto, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, jogando videogame, né? Jogando bolinha de gude, conversando à toa. Não. Vendo televisão, se reuniram para falar dos últimos acontecimentos. Não. O que eles estavam fazendo? Reunidos em um só lugar. Eu creio que naquele lugar existia um ambiente de oração, de intercessão e de busca pela presença de Deus. O que aconteceu? O Espírito veio.
e encheu a casa, e eles ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Lá em Atos 2:41, vamos mais um aqui, mais um versículo para frente, por favor. Olha só, o Espírito veio e, consequentemente, após esse ato dos discípulos serem cheios do Espírito e falarem em outras línguas, o que aconteceu? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha o impacto de quando pessoas se reúnem para orar e para buscar a presença de Deus. Atos 4:31. Mais um para frente. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de orar. Atos 16:25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que estavam fazendo? Orando e cantando. Orando e cantando. E outros os presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você acredita nessas loucuras, gente? Eu acredito. Agora, tomara que isso ative dentro de você a percepção de que se aconteceu com os discípulos, pode acontecer com você. Se isso aconteceu e alguém provocou pela oração e jejum e adoração, e cantaram a Deus, e oraram a Deus, e fizeram a Deus, e isso gerou uma manifestação do Espírito sobre a vida e o tempo deles, eu creio que isso pode ser real sobre a sua vida. Vocês percebem que é texto demais para ser uma coincidência? É texto demais que está na Bíblia falando sobre a oração e a consequência da oração. Para ser, aconteceu por acaso, não, estava orando lá, não tem nada a ver com oração, não. Aconteceu porque Deus moveu tudo e... Não, eles tiveram que provocar isso. Estavam alinhados com o propósito e com a vontade de Deus, mas eles tiveram que agir, tiveram que provocar isso. Ok, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora, deixa eu falar algo rapidamente, abrir um parênteses aqui. Vocês percebem que existia, nessas passagens, existia um movimento da terra que provocou o movimento do céu? Percebem isso, gente? Eles oraram e algo aconteceu. Adoraram e jejuaram e algo aconteceu. Oraram e cantaram e algo aconteceu. Vocês percebem que o movimento do primeiro aqui da terra gerou e provocou o movimento do céu? Isso traz a responsabilidade para nós. Agora, tem algo que pega aqui. Porque quando Paulo fala orai sem cessar, isso é bonito, isso é bacana, nós entendemos na mente isso, só que isso é desafiador para a nossa cultura. Porque o brasileiro tem uma cultura que é difícil encaixar a disciplina. Não sei se você concorda comigo. O brasileiro, ele consegue muito bem almoçar e jantar todo dia, né? Ok? Mas para algumas coisas, o brasileiro tem uma dificuldade enorme em ser disciplinado, metódico, sabe? Não, se é a hora disso, então é isso. Se eu tenho que acordar a tal hora, eu vou acordar a tal hora para fazer isso. Não importa o que aconteceu.
Os povos orientais, acho que eles têm mais essa facilidade, talvez da cultura, de uma cultura mais rígida, talvez de uma herança cultural diferente. Então o brasileiro é um povo muito abençoado, mas se tem algo que nós temos que crescer, e se tem algo que tem a ver com o reino de Deus, se chama disciplina. E isso não é tão espiritual, tá, gente? Isso é o nosso movimento aqui na terra que vai gerar um movimento no céu. Porque a gente acha que as coisas de Deus vão acontecer porque Deus quer que aconteçam. Mas existe uma responsabilidade nossa em provocar com que essas coisas aconteçam. Eu creio que o que está no propósito de Deus vai acontecer. Agora, o que muda é, você vai participar disso? Ou Deus vai ter que escolher outra pessoa para fazer o que Ele quer? Ou Deus vai ter que levantar outra pessoa para fazer o que Ele quer que aconteça na sua casa? Amém, gente? Estamos juntos aqui? Você está entendendo que o que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Os propósitos de Deus são eternos, imutáveis, e os planos de Deus vão acontecer. O que muda é, será que eu vou me posicionar dentro, ou será que eu vou ficar vendo e assistir acontecer? Então existe algo que nos chama a atenção, que é essa questão da disciplina. E disciplina, e assim, a gente não pode achar que, nossa, disciplina então, tal. Cara, disciplina é simples. Eu vou definir um tempo de oração no meu dia, todos os dias, e eu vou estar lá. E eu vou me mover para esse lugar, e eu vou provocar os céus. E eu vou provocar os céus através de um jejum, através da adoração. E algo vai acontecer sobre a minha vida. E algo vai mudar na sua casa. E algo vai mudar na sua vida. Mas às vezes a gente acha assim, algo vai acontecer no céu que vai mudar a minha realidade. E o Espírito Santo está esperando eu fazer alguma coisa para algo do céu se manifestar na minha realidade. Você está entendendo a diferença? Jesus ele falou assim, ó, os filhos desse mundo são mais astutos do que os filhos da luz. É claro que ele estava falando de questão ali até ele estava falando sobre dinheiro naquele contexto. E eu creio que os filhos do mundo, eles entenderam algo que os cristãos, os filhos da luz não entenderam ainda, que tem a ver com disciplina. O que faz um atleta ser bem sucedido é a disciplina dele em treinar. O que faz um cristão ser bem sucedido e romper com aquilo que limita e liberar o poder de Deus, sabe o que é? É a disciplina. Pode ter muito a ver com a disciplina. E eu queria te provocar. Eu queria te provocar essa noite, dizendo o seguinte: é como se a oração fosse uma porta, que através dessa porta você libera as coisas do céu sobre a sua vida. Jesus mesmo nos ensinou a orar, que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agora, se ele me ensinou a orar isso, não vai acontecer automaticamente isso. Existe uma responsabilidade minha. Eu tenho que fazer algo para que a realidade do céu venha para a terra, nem que seja interceder, nem que seja pedir ao Senhor. Agora deixa eu te falar algo, já para a gente encerrar aqui. Olha só, talvez oração para você, talvez até agora você teve uma experiência não tão gostosa com oração, tá? Talvez até hoje você teve uma experiência assim, ó, em que você chegou para orar e você chegou lá e começou a te dar sono, e daqui a pouco você começou a pensar
no desenho do Bob Esponja que você assistia quando era criança. Sabe? A mente vai e volta. Nossa. Já aconteceu com alguém aqui? Comigo? Acho que toda semana. Acho que todo dia. É a nossa mente. Agora, não é porque isso acontece que eu vou deixar de buscar o incessante todos os dias. E deixa eu te falar outra coisa. O ambiente de oração, quando eu vou para lá e parece que eu saio e não mudou nada, eu queria te dizer que isso não é normal. Isso não é. Eu não estou dizendo que todo dia vai acontecer uma coisa diferente, você vai ver um anjo. Não estou falando isso não. Eu estou falando de você entrar em oração e você se aproximar de Deus, trocar o teu coração com Ele, os teus desejos, afetos, ideias. E quando você sai, não mudou nada aqui fora, mas você saiu diferente. Ou Deus falou com você com algum texto da Bíblia, ou você saiu, aquilo que você estava preocupado, você não está mais preocupado, ou aquilo que você estava com medo, agora você tem coragem, ou aquilo que você estava desanimado, agora você foi revigorado e você tem forças agora. Aquilo que você estava triste, agora você tem esperança. Embora talvez continue triste, mas agora você tem esperança. Então, existe o lugar da oração. Ele não é um lugar onde você ora e as coisas não acontecem. Eu creio que Deus não projetou oração para isso. Porque no ambiente de oração, até o silêncio é a resposta de Deus. Até o que Deus não fala pode se tornar uma resposta. Agora, o que muda não é o Deus que não quer falar comigo. O que muda é o meu coração e como eu cheguei para ouvir. Lá em Isaías 66 tem um texto muito... Se você puder ficar em pé, a gente já vai terminar. É o último texto que eu queria compartilhar. Isaías 66, 1, 2 e 3, ele fala assim: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Olha só, gente, presta bastante atenção nisso aqui. Darei, pois, minha atenção e estima a este. Agora, olha só. Darei a minha estima e atenção. Olha só. Existe uma grande diferença entre você ser ouvido por alguém do que essa pessoa te ouvir e te dar estima e atenção. Existe uma grande diferença. E a palavra fala assim: darei minha estima e atenção a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. O modo como eu chego diante de Deus diz muito do que vai acontecer no meu tempo de oração. O modo como o meu coração está diante de Deus. E essas palavrinhas aqui, humilde, ele tem a ver com pobre, aflito, fraco, humilde. Talvez você esteja, mas Caio, eu não sou pobre. E você não precisa se tornar pobre financeiramente para ser humilde. Mas é aquele coração assim: Deus, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu preciso do Senhor ainda. Eu preciso do Senhor mais que tudo. Eu tenho tudo que eu preciso, mas nada disso me satisfaz. Eu ainda necessito da tua presença. Arrependido tem a ver com mutilado, ferido, alguém que está contrito, quebrado. Não é aquele tipo de oração que você chega para apresentar um pedido e falar o que Deus tem que fazer pela tua vida. Mas você chega com um espírito contrito. Deus, será que... O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? O que está acontecendo? O
que dedica o seu amor reverente à minha palavra. Naquele tempo, quando você entra naquele tempo de oração, e você tem um coração voltado para obedecer. Então Deus nem falou, mas você já quer dizer sim. Deus nem falou com você ainda, mas ok, Deus, o que você falar, eu estou disposto a obedecer. Eu estou para te dizer que esse quadro de Isaías 66 é o retrato daquilo que a gente pode fazer para provocar algo do céu sobre a nossa vida. Eu não vou dizer que isso te torne irresistível para Deus, mas nos mostra um caminho da manifestação de Deus sobre a sua vida. É possível. É possível. E eu creio que Deus, se Deus nos deu essa palavra para liberar essa noite, eu creio que Deus, além de ativar algo no teu interior em fé, te levando a perceber que é possível acontecer com você também, eu creio que nós temos que nos posicionar e entrar em uma aliança com Deus, uma aliança de disciplina e arrependimento. Porque se nós queremos que algo dos céus se manifeste aqui na terra, nós vamos ter que provocar primeiro aqui na terra. Se você quer que algo dos céus se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre essa igreja, sobre o seu trabalho, você vai ter que provocar isso. E você já tem as chaves essa noite. Feche seus olhos. Se você puder, feche seus olhos onde você está. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Seu é o reino, seu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém.
que nós desejamos, Senhor. Que venha a nós o Teu reino, Senhor. Que venha a nós o Teu reino, Senhor. Eu queria que... Eu creio que, como igreja, nós somos um corpo, amém? Nós somos um corpo. Você, onde você está, você é parte de um corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. Se você acerta, o corpo acerta. Se você erra, o corpo também erra. Se você ora, existe manifestação de Deus em santidade, em poder, em justiça sobre os filhos de Deus que são o corpo. Mas se eu e você não oramos, o corpo também é prejudicado. Amém? Você entende essa realidade? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos filhos de Deus individualmente, mas fazemos parte de um corpo. Essa não é uma missão, orar não é uma missão para intercessores. Orar não é uma missão somente para intercessores. Orar não é uma missão somente para pastores, líderes, para ministérios. E eu creio que, como corpo de Cristo, como igreja, nós temos que entrar em um lugar, em uma disciplina, em que não vai haver uma pessoa nesse lugar, mas vai haver o corpo neste lugar. Vai haver você, mas quem está do teu lado, e quem está atrás, e quem está do outro lado, e o outro também vai estar lá. E eu creio que essa é uma convocação do Senhor sobre nós como igreja, a entrar em uma disciplina, em um lugar de oração. Eu creio que existem coisas que Deus quer fazer aqui, mas nós vamos ter que provocar. E eu queria te convidar, se você, entendendo essa dinâmica do corpo, eu queria te convidar a dar a mão aí para quem está do teu lado, fechar os corredores aqui. Sabe, rapidamente, escute isso, rapidamente. Talvez você entendeu que Deus te chama para uma oração sem cessar. Amém se você entendeu isso. Mas talvez na tua cabeça você esteja pensando assim: Caio, mas eu não consigo orar 3 minutos. Eu não consigo. Mas eu creio que Deus, Ele não te pede para fazer algo que você não consiga, ou que Ele não te capacite para fazer isso. Então nessa noite eu creio, e nós vamos clamar por uma unção do Espírito sobre a sua vida, para que você rompa com as suas limitações humanas e espirituais, e você consiga entrar em uma vida de disciplina em oração. Você talvez entendeu essa palavra, mas no teu coração talvez está triste, pensando assim: Caio, mas eu já tentei e é chato. Não tem que ser chato, não. Eu creio que o Espírito Santo, Ele está aqui não somente para nos desafiar, mas para nos capacitar a entrar em um lugar de oração, um lugar que você nunca esteve no Espírito. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos e pedir para que, como corpo de Cristo, nós entremos neste lugar, nós sejamos capacitados com unção, para que possamos, como igreja, como corpo de Cristo, entrar em uma vida de disciplina e compromisso de oração. Será que você pode fazer isso? Fechar os seus olhos e orar sobre a sua vida, se humilhar e falar: Deus, eu entendi sobre a oração, mas eu não consigo. Deus, eu quero esse negócio, eu quero a manifestação da sua presença,
mas eu não consigo, eu não sei como. Será que você pode fechar os seus olhos e pedir para que o Espírito Santo te capacite agora? Espírito Santo, vem sobre nós como igreja e derrama da tua unção agora, uma unção de capacitação, Senhor. Uma unção de intensidade, uma unção de disciplina, uma unção de continuidade. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Uma unção sobre o teu corpo, Senhor. Sobre o teu corpo, Senhor. Vem capacitar os seus filhos, Senhor. É o reino seu, é o poder sua, é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Você que ora em línguas, comece a orar agora, querido. Levante um altar, um trono de oração neste lugar. Eu queria que você olhasse para mim um pouquinho. A gente vai continuar orando, mas eu compartilhei algo com o Caio. Eu tô arrepiado, cara, porque eu sei que o Espírito Santo está aqui. O Caio estava pregando e eu senti como uma batalha nesse lugar. Porque o que vai fazer diferença na nossa cidade é uma igreja que ora. Entenda isso. O que vai fazer diferença não é um grande pastor, não é uma grande estrutura, não. O que vai fazer a diferença é uma igreja que ora. E eu falei assim: Senhor, se o Senhor quer que eu fale isso para a igreja, o Caio vai me chamar, mas antes ele vai botar o pessoal de mão dada. E o Caio nunca chamou ninguém para ficar de mão dada aqui nessa igreja. E o Caio colocou vocês de mão dada e me chamou, falou: vem orar, pastor. Eu quero te falar uma coisa. A orientação que a gente sempre fala aqui é que você possa orar pelo menos 1 hora por dia. Pedro, Tiago e João, no Getsemane, Jesus leva ele para orar. Eu não vou pregar não, fica tranquilo, nós vamos orar. Jesus leva eles para orar e fala assim: vamos orar comigo? Quando Jesus olha para eles, eles estavam dormindo. E qual foi a resposta de Jesus? Será que vocês não podem orar pelo menos 1 hora comigo? Ele repete mais uma vez, repete a terceira vez. E quando termina a terceira vez, é quando Judas chega com o exército romano. E aí não dá mais tempo. E eu quero falar uma coisa para você. Ou você se posiciona hoje, ou talvez não dê mais tempo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Para que esse culto acontecesse hoje, uma guerra está sendo travada no reino espiritual, queridos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem anjos do Senhor aqui, mas tem demônios lutando contra a tua mente agora. Agora. Mas ele vai perder em nome de Jesus. Eu preciso pedir para você soltar essa mão agora. Não sai do teu lugar, fica aí, fica aí. Feche teus olhos. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então eu preciso que você fale a verdade agora. Se você não tem conseguido orar todo dia, tem dia que você está falhando, tem dia que você está sofrendo, não consegue orar todo dia. Levante sua mão aí onde você está, a gente quer orar com você agora. Levante bem alto, tenha coragem. Isso. Hoje cadeias caem neste lugar. Fica com a mão levantada, não abaixa não. Pastor Caio, vem fazer essa oração, filho. Com a mão levantada, querido, com a mão levantada. E clame ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso me posicionar nessa terra para que haja manifestação do teu Espírito sobre a minha vida e sobre a minha família.
Então hoje nós queremos orar por você, você que está com a mão levantada, e declarar: você vai sair daqui forte, meu irmão. Você vai sair daqui posicionado, porque há um tempo de oração na tua vida, há um tempo de sacrifício na tua vida. É orar incessantemente, é orar o tempo todo, buscando a presença do Espírito Santo. Existe um óleo a ser liberado, uma unção a ser liberada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba agora do Senhor a capacitação, o fortalecimento, as armas do Espírito. Receba um refrigério do Senhor. Receba agora em nome de Jesus o que você precisa, a intervenção de Deus, do que você precisa no teu dia. Em nome de Jesus, nós declaramos aos demônios que foram enviados especificamente para atrapalhar e roubar o tempo de oração dos teus filhos, Senhor, gerando confusões no dia, gerando ocasionalidade, Senhor, coisas que não era para acontecer, acidentes, gerando, Senhor, preocupação, ansiedade, gerando coisas que não estavam na agenda deles para acontecer, e essas coisas roubam o tempo deles, o tempo que eles estariam diante do Senhor, Pai. Nós ordenamos agora esses espíritos malignos, soltem a vida dos filhos de Deus que estão neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos que as correntes que prendiam as bocas, que aprisionavam as bocas de se expressar ao Senhor, as limitações mentais, a vergonha, o medo, agora neste momento, essas coisas são quebradas pelo poder do nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, onde existia limitação, vai haver capacitação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Declaramos mãos livres, em nome de Jesus. Declaramos liberdade do Senhor sobre as mentes, para que se relacionem com o Senhor, Pai, para que recebam respostas de oração, para que recebam intervenção do alto, e que a realidade do céu se manifeste na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está com a mão levantada, levante bem alto. Faz uma aliança com Deus hoje. Faz um propósito com Ele. Fala: Deus, é hoje que eu mudo a minha história de oração. Deus, é hoje que eu mudo a minha história de oração. Ei, fala para Deus: Deus, eu não consigo 1 hora, mas eu vou começar com 10 minutos, com 15 minutos. Ei, a primeira coisa que eu vou fazer amanhã cedo é orar. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã cedo é buscar a presença do Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, e declaramos, Pai, um renovo na oração, Pai, um renovo na intercessão, Pai. Nós declaramos uma fome pela Tua presença. Nós declaramos uma fome pela Tua presença. Adore, adore, adore ao Senhor. Espírito, Espírito, remanane cororobanase. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 E desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu queria pedir para você agora pegar na mão de alguém, 1 ou 2 pessoas. Se precisar, faz um círculo, mas olha para a pessoa e fala assim: eu vou orar por você agora, irmão. Fala para ele: eu vou orar para o Espírito Santo te pegar, para você ter vontade, você ter fome da presença dele. O que você está fazendo que você não está orando ainda, irmão? Ora aí, ora aí. Ei, declara em nome de Jesus.
Declara em nome de Jesus. Ora, meu irmão, ora. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste